Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Em dezembro de 93, os dois Johns, John Carmack e John Romero, lançaram Doom para PC com DOS. Descrito no manual como uma aventura estonteante em realidade virtual, em que você é mais valente soldado espacial que já sugou o vácuo. O jogo foi um sucesso imediato e tornou a pequena id Software numa das maiores desenvolvedoras mundiais de jogos shareware, cunhando o termo First Person Shooter e fazendo muita gente grande correr atrás do prejuízo. Eu sou muito jovem pra morrer, eu posso usar DDQD? Não! Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 88º episódio de Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Só que o episódio de hoje não é nada velho, é muito jovem, porque tem explosão, tem morte, tem gente cortando cabeça de demônio. É Doom, pronto. É Doom. Gente, episódio sobre Doom, caceta. Doom. Basicamente a gente podia terminar o episódio aqui, mas vamos fazer o episódio? Ah, tá bom, vambora. Vocês falaram que o episódio é jovem, eu ia perguntar se tem Slackline, se tem Bruno De Luca. Ainda não, né? Mas até o final do episódio vamos arrumar um jeito de colocar Slackline e Bruno De Luca. Embora não duvide, né, a gente ter feito um moço pra colocar Bruno De Luca e Slackline no Doom. Se não tiver, por favor, alguém faça isso. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Enfim, vamos nos apresentar logo, já que nós estamos aqui num deathmatch contra a pauta. E a pauta tá vencendo? Que é vergonhoso, mas vamos virar esse deathmatch. Bom, eu sou o César Cardoso. Eu sou o Ricardo Pinheiro e deixa eu ir ali buscar a motosserra. Eu sou o João Cláudio Fidelis e não vou esperar teu episódio 666 pra fazer Doom. Eu sou o Giovanni Nunes e eu tentando descobrir se tem alguma parede aqui tem uma passagem secreta. Bom, esse não é um episódio sobre FPS. Vamos fazer um dia, tá na nossa lista. César, esse é um episódio sobre o FPS. Esse é sobre o FPS. Mas a gente vai ter que falar, vamos falar rapidamente um pouquinho de origens do FPS, né? Quer dizer, basicamente qual é a lógica do FPS? Labirinto tridimensional, amigo, inimigo, arma que você pega, tal, né? Desejo de matar. Tiro, porrada e com filme. Tiro, porrada e bomba. Tio. Cavernas de Marte do Tekken 85 FPS, então? Fica a pergunta pro internauta. Você tá confundindo com o Monster Maze, né? É, Monster Maze. Não sei se tinha esse nome no Brasil, vocês mudaram. Não, o Monster Maze, assim, ele é um jogo 3D, mas ele não é um first person shooter, porque você não atira no dinossauro, você foge dele. Tá. Então, assim, vamos explicar um pouquinho de história, né? O primeiro, assim, jogo de labirinto, onde você fica matando seus amigos, foi o Maze War, que é de 1973, um bom ano, tinha que passar isso. É mesmo, é? Foi desenvolvido pela NASA, os caras, em vez de descobrir vida alienígena, fazer o teletransporte, fazendo o jogo. Foi desenvolvido pela NASA, pelo Steve Colley e o Greg Thompson, e outros sujeitos. Inicialmente por Inlax PDS-1. Depois foi portado para diversas outras plataformas de mainframe, mini-computadores, estações de trabalho e até microcomputadores. Pera aí, PDS? Não é PDP? Não, esse é o PDS. Qual é a diferença? É outro partido. É outra máquina. Tá. Deve ser o genérico do PDP. Um outro exemplo de jogo que, digamos, desenvolveu esse conceito de labirinto e pessoas se matando entre si é o Mid Maze, lançado em 87. Cartela de bingo. Bingo! Mid. Cartela de bingo, Mid Maze do Atari ST, onde você tinha um labirinto 3D e você jogava os jogadores na forma de Smiles, que ficavam atirando-se entre si, e a interconexão das máquinas, até 16 Atari STs, era feito pelas portas MIDI. Nossa. Pois é, e você achando que MIDI só servia pra passar melodia pra equipamento musical, né? Achou errado, otário?
Mid também serve pra matar. Se bem que no episódio passado do Repórter Reto, a gente mostrou que mid pode ser usado pra controlar drone. Também. Isso, Continua sendo pra matar. né? Você pode programar o drone pra matar. Opa, vamos Exatamente. pra com o desejo de matar aí, vamos. Vamos. Aliás, desse tempo, lembrou de matar, agora tem careca. Não é mais o cara com cabelo de cuia, não, né? Não, é o cara. Não. E de bigode. Bom, a gente não vai fazer mashup de choque de cultura. Pronto, agora vamos falar de id Software, né? Exatamente. A id Software, empresa que surgiu em 1991, fundada por 4 sujeitos. Nós falamos muito de 2 deles, que é o John Romero e o John Carmack, mas também participaram na fundação do Tom Hall e o Adrian Carmack, que não é irmão nem parente do John Carmack. Carmack nos Estados Unidos é igual Silva, né? Deve ser, né? Deve ser. E nem o John Romero é parente do César Romero. Neto do César Romero, pessoal? Também não é parente. Eu tô com o cara dos zumbis. O Jorge Romero. Jorge Romero. Vai ver tudo Apesar de mexer com zumbi. vai ver tudo uma família só, a gente não tá sabendo. O primeiro grande sucesso deles foi o Commander Keen para MS-DOS. É, Mário. Eu sei. O Commander Keen, na verdade, a intenção era, eles estavam planejando fazer um Mario para DOS, propuseram a Nintendo recusou, e eles usaram, desenvolveram e fizeram... Cara, a Nintendo olhou com cara de nojo. né? Só que ele tava no PC, aí eles trocaram os shapes e aí modificaram o jogo, fizeram, a engine já estava feita, e fizeram um jogo de plataforma, que era um jogo bem divertido, por sinal. Eu joguei um bocado, Commander Keen. E ele era surpreendente pra EGA fazer scroll fino em EGA, né? Eles descobriram, digamos, uma feature ou um bug na EGA que permitia eles transferirem grandes volumes de informação pra placa. Então você tem aquelas animações muito suaves em EGA. Aliás, foi o primeiro software de PC a ter uma animação suave Em EGA. em modo gráfico em geral, né? Sim. Já que CGA é difícil. Você já não conta. Aliás, um parênteses, Commander Keen tem aquilo que pra mim é um dos melhores nomes de jogos de todos os tempos, que é Commander Keen em Goodbye Galaxy. É verdade. Eles partiram para jogos em 3D, começaram a fazer os primeiros, foram o Rover Tank 3D, esse eu lembro de ter ouvido falar, o Catacomb 3D, não conheci, para placa de vídeo EGA, lançados em 1991. Em resumo, provavelmente todas as unidades de EGA que foram vendidas foram pra jogar esse jogo. Quase isso. Quase isso, mas assim, uma coisa que é interessante, assim, a série Ultima foi uma série que inspirou muito eles. Primeiro o Ultima Underworld, que é de 1992, que inspirou eles, mas só que precisava de um hardware parrudo para poder rodar. Ele tinha um labirinto 3D, ele tinha monstros andando. Assim, mas vocês precisavam de uma rádio parrudo, pesado, a animação não era legal, e o John Carmack olhou aquilo e falou assim: acho que eu faço melhor. E aí ele resolveu escrever, ele pegou a ideia do jogo da Muse, que é um jogo inclusive para Apple II, é o Escape from Castle Wolfenstein, de 1981, pegou a ideia e trabalhou e resolveu fazer um jogo de tiro em primeira pessoa, um dos primeiros jogos, que é o Wolfenstein 3D de 1992. Que eu acho que todo mundo já viu. E só pra falar que o nome oficial do jogo é Castle of Wolfenstein 3D. Inclusive eles estavam preocupados na época de licenciar o nome, porque o jogo da Muse teve 3 sequências, não falo a memória. Sim. E eles estava preocupados, podemos processar, vamos licenciar, e descobriram que a empresa tinha fechado e o nome estava liberado. Então, liberou. Que sorte! Liberou geral! Olha a denúncia aqui, da burocracia. Então podemos dizer que foi uma continuação espiritual. É uma continuação espiritual, literalmente. Pode ser nem espiritual, uma continuação direta. Às vezes fazer isso. Porque eu acho que a continuação direta é do Return. Curiosamente, é da RTCW. Curiosamente, outro jogo que viria a ficar famoso mais lá, que a gente vai falar dele mais lá na frente, teve uma ideia parecida. Eram 3 jogos de plataforma que virou um jogo de 3D. A gente vai falar dele mais lá pra frente. Sim. Lembrar também, né, que além dos fundadores, dos caras citados acima, né, também estava presente na equipe que desenvolveu o Doom, o Sandy Peterson. Desculpa, que ele fazia o que mesmo? Essa parte eu não sei. Porra, então não fala. Ele comprava pizza. Ou seja, você só falou dele pra gente não dizer que a gente não falou de todo mundo da equipe do Doom. Tem que falar de todo mundo. Cada um tá fazendo uma coisa assim, né? E sim, galera, um jogo desenvolvido por 5 pessoas. Aliás, João, já que você tá animado e a gente já pré-jogou seus gostos, comenta um pouco sobre o enredo. Sim, claro. Porque é o seguinte, apesar do nosso querido Doom parecer uma mistura de Alien, o 8º passageiro, né, conhecido aqui no Brasil, e do Evil Dead, ou A Morte do Demônio, na realidade eu vejo muita inspiração dos livros daquele sujeito chamado Robert A. Heineken. Heineken? Não, Heineken é cerveja.
É o Robert Heinlein. Heinlein, desculpa. Ele é o famoso ator do Tropas Estelares. E ele escreveu muitos livros sobre Marte, também muita coisa misturando ficção científica com terror. Então você vê ecos de vários livros dele, do Planeta Vermelho, 1949, do Número da Besta, The Number of the Beast, 1979, que o tal do Iron Maiden também aproveitou o nome para um álbum, e do próprio Tropas Estelares, já que você é Mariner com armadura, né? E nos anos 90 teve o primeiro filme do Tropas Estelares. Pra quem não sabe, é uma trilogia e são 3 filmes. É uma franquia não muito conhecida, mas é uma franquia. Lembrando que esses livros, eles inspiraram o filme O Enigma do Horizonte aqui no Brasil. Esse negócio de você tá lá com uma nave, ela vai pro Warp e quando volta com o demônio. E do Fantasmas de Marte, do John Carpenter. Quer dizer, do Joey Carpenter, que é praticamente o filme do Doom antes do filme do Doom, né? A diferença é que é o filme do Doom que era bom, né? Pois é, ele é mais filme do Doom que o filme do Doom, mas tudo bem. Não vem ao caso. Então vamos dizer, essa temática de ficção científica mais demônios em Marte não era novidade. Eu vou agora contar assim, basicamente, no enredo, basicamente a história. O jogo, você com filme pornô, tem só 2 linhas de introdução, então vamos lá. Basicamente o jogo coloca você na pele de um marine, e depois que agrediu um oficial, ordenou ele um ataque a civis, ele é enviado para um lugar tranquilo, paradisíaco, para prestar serviço num posto avançado em Marte. Então ele fica lá de segurança, né, numa estação de uma das ruas de Marte, que é Phobos. Parece uma batata. Onde estão realizando uma pesquisa com portais interdimensionais, ou seja, uma coisa que não tem nem como dar errado. Não. Menor chance de dar errado, gente, imagina. Sabe aquele cara, o Brandon, te mandou lembrança, sabe? Você sabe quem é o Brandon? Brandon Mosca do filme Mosca. Ele disse que não dá errado não, manda ver. Vou testar comigo mesmo, né? Isso. O personagem não tem nome, né? É porque é você, o personagem, é o Dungai. Eles nunca se preocuparam em botar o nome. Posteriormente ele ganhou um nome. Mas a nível de retcon, né? Não depois, mas aí virou Dungai, hoje em dia é chamado de Doomslayer, mas tipo, é você que tá ali. Ele nunca teve um nome próprio. É você e ponto final, por isso que é first person shooter. Mas continuando com a enredo, né? Mas as coisas realmente deram errado, claro que não dá errado. E durante uma patrulha de rotina que estava fora da estação, teu rádio ficou mudo, você não sabe o que tá acontecendo, você não tem como deixar Phobos, e teu único jeito é voltar pro laboratório e ver o que aconteceu, né? Você e sua faquinha de bolo puma. Você começa, na verdade, com uma pistola e os punhos, com opção de arma. Que ficar entre nós pra demônio, isso não adianta muito, não. É o análogo da faquinha de bolo puma. Exatamente. Basicamente a faquinha de bolo puma, mas enfim. Uma curiosidade, o nome do jogo é inspirado numa fala do Tom Cruise no filme A Cor do Dinheiro, que é um filme de 1986. Já que a gente tá falando de cinema aqui, né? Você que tava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra? Temos um podcast cultural. Esse é um programa cultural feito pelos maiores nomes do... Não é do transporte alternativo, mas isso aqui não é um podcast sobre cinema. Então a gente não vai ficar divagando muito, mas só pra lembrar que o filme do Doom, que saiu em 2005, tem no personagem principal, Dungai, um sujeito chamado Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Exatamente. Eu vou dizer que esse filme só tem uma parte boa. Aquela parte que é porque ele aparece em primeira pessoa, que é igual ao jogo. Pensei que você ia dizer que a melhor parte do filme era The End. Não. Ele tem 9 minutos, você pode cortar e botar. Aliás, por conta da pauta, eu assisti pela primeira vez o trailer do filme, e só. E foi o suficiente. E aliás, o nosso amigo The Rock... Até que o The Rock nesse filme tá muito magro. Não tá o The Rock, tá um The Rock Nutella, não tá um The Rock de raiz. Tá um The Rockzinho. Tá um The Peebles. Eu entendi errado, então. Nossa. Aliás, o The Rock, anos mais tarde, faria outra adaptação de jogos. Que no ano que a gente tá gravando, sim, eu vou datar o podcast de 2018, ele fez o Rampage. Sim, verdade. Jogo do... ele fez. Aquele jogo de arcade da Midway. Mas esse não é um podcast sobre The Rock. Não. Até gostaríamos de fazer um, mas não aqui. Esse não. Não sem antes fazer um do Vin Diesel. É verdade. Mas logo Velozes e Furiosos, que tem os dois, porra. Tem nada a ver, pá. A Velozes e Furiosos é arte. Agora, só pra curiosidade, em retcon, o Dungai, ele é atribuído com o nome de Stan Blazkowicz. E segundo a documentação, ele descende diretamente do William B.J. Blazkowicz, que é o herói da Segunda Guerra Mundial do Wolfenstein 3D. Parece que essa documentação, me corrija se eu estiver errado, é o manual do Doom 3. Eu não lembro, mas... Me corrija se eu estiver errado, o pessoal que estiver escutando aí. Mas não recebemos o exame de DNA pra provar que ele é parente lá do cara do Wolfenstein. Mas enfim. Vamos logo pro jogo, vamos dar tiro, né? Vamos, o que interessa,
deixa o nome do cara pra lá. Até porque ele é você. Mas pera aí, primeiro pra jogar tem que distribuir. E vamos parar um pouquinho sobre distribuição. Vamos começar muito rapidamente tirando o caminho seguinte. O Doom foi lançado em 10 de dezembro de 93, originalmente para PC rodando MS-DOS. Não pedia nada assim muito potente, pedia um processador de 386, era um jogo de 32 bits, né? Uma placa de vídeo VGA e 4 MB de RAM. Ele era distribuído via shareware. Tio, que não é shareware? foi o primeiro jogo da ID distribuído em shareware. Aliás, todos eram, né? Todos eram. O Commander King, o Wolfenstein 3D. Agora vai ter que dar uma parada e explicar o que é shareware, principalmente pra galera mais jovem que tá ouvindo aí o nosso podcast, né? Isso. Que é do Pokémon GO pra cá. Tio, o que é shareware? Simone, solta a vinheta aí. É a galera do Slackline, olha só. Qual é o lance do shareware? O software distribuído sobre a distribuição de shareware, ele era distribuído de forma que você podia copiar ele sem problemas. Uma versão específica do programa poderia ser copiada à vontade. Se você gostou do produto, achou legal, experimentou, você paga um valor, uma determinada quantia e recebe uma versão completa ou uma versão registrada do programa. Se você usa o WinRAR no seu Windows, já viu aquela janelinha pedindo o registro dele. É isso. No caso do Doom, por exemplo, você recebia o primeiro episódio disponível. Se você pagasse, você teria os 3 episódios disponíveis. Mesma coisa pro Wolfenstein 3D. Você tinha o primeiro episódio disponível, se você pagasse, você receberia os outros 5 poder jogar. Deixa eu botar um parênteses aqui rápido. Para os dias de hoje, o pessoal bota um demo, isso aí era bem mais, como posso dizer, generoso do que um demo atual. Porque se enquanto o demo você joga por, no máximo, estourando meia hora aí, 45 minutos, todo o primeiro episódio dava o quê? Dava mais de 1 hora de jogo? 1 hora e meia? Dava, assim. Se você não fosse extremamente viciado, você levava aí 1 hora. 1 hora pra cima. Se você for fazer um speedrun, você vai levar meia hora. Mas aí, né, tá fazendo speedrun, bicho, problema seu. Aquele speedrun que você pega o Durex e coloca no shift, né? Por aí. Sem o shift não corre. Mas, especificamente no caso, a versão de Share, pela parte de código, ela era totalmente funcional. O Share, assim, você podia mandar um programa com algumas funções desabilitadas, ou com uma duração de tempo, você poderia usar o programa durante alguns dias, ou durante alguns minutos, durante... ou então, por exemplo, você não podia salvar o jogo. Eu lembro de ter visto um programa de editores gráficos que você podia experimentar à vontade, mas você não podia salvar o resultado. Isso, quando você salvava, ele dizia, tem que ser registrado. Pra poder salvar. É um exemplo. O Doom era plenamente funcional, só tinha um episódio. Todas as opções, inclusive você poderia jogar via rede local. Você vê. Isso a gente vai guardar. Mas explica. A gente vai falar dela. Sim, claro. O Doom, inicialmente, o pessoal da ID que eles fizeram, vamos subir pro FTP da Universidade de Wisconsin. Se eu não me lembro bem, era... Ricardo, disca aí. Lembra que é 93? Mas eu usei isso na universidade. Se eu não me engano, esse FTP, eu não lembro o endereço. Se eu não me engano, era o warchive.wstl.edu. Essa Wisconsin devia ter lá uma LP. Eles não. Pois é. Aí eles subiram pra lá. Toma vários meia-noite às 6. E a partir de lá, o jogo podia ser baixado e redistribuído através de outros servidores de FTP, de BBS. Sysop ia lá de madrugada, baixava o jogo, botava na área de files da BBS, em serviços online, porque isso é uma época pré-internet, então existia American Online, CompuServe, essas coisas. Ou até serviços de assinatura que na época ainda era muito forte. Eu acho que ainda era a maioria dos assinantes online dos Estados Unidos acessavam por serviços online. AOL, CompuServe, Gene, Delphi, Prodigy, por aí vai. Então assim, você tinha o Doom disponível em FTP, BBS, nos serviços online, e tinha gente que chegou a fazer serviços de assinatura. Você recebia disquete recheado de programa de shareware. Você podia tanto receber como um catálogo e marcava o que você receberia no mês seguinte, né? Depois você evoluiu para CDs, né? Facilitou bastante a vida. E aí começou a sair revista com CD encartado, aí desgraçou tudo. Aposto que muita gente que teve contato com o Doom foi numa dessas revistas. Sim, e certamente Estados Unidos e Reino Unido, sim. Até porque, principalmente mais o Reino Unido que os Estados Unidos, havia essa tradição da revista encartar. Não, mas o César, aqui no Brasil também, aquelas CD Express, sim. Elas são de 94, elas são dessa época. Tá certo. A revista do CD-ROM é de 95. Aí, mas mesmo assim. Só um parênteses, o WArchive da Universidade de Wisconsin, ele foi encerrado as operações em 2011. 1 minuto de silêncio pelo WArchive. Pronto, acabou o minuto de silêncio. 1 segundo de silêncio, porque é um servidor.
É verdade. Então, assim, o Dave Crusher, né, o autor do livro Masters of Doom, conta que chegou em um dado momento de, tipo assim, 10 mil pessoas penduradas no servidor FTP. Obviamente o servidor não aguentou, e aí, pluft, caiu. E aí não tinha resumo no FTP, ou seja, perdeu, começa tudo de novo. E sim, imagine que é o seguinte, a universidade devia ter um link de 64 kbps, 128 kbps. Estão falando desses links nababesco que temos hoje. Então agora imaginem pelo menos 1 mega por segundo dividido por 10 mil usuários. Fica parecendo a minha escola, a rede da minha escola. Não, isso falando de rede, fora o impacto na máquina. Sim. No servidor. 10 mil handlers de arquivo de file open. Não é nada. Isso aí está falando máquinas de 93, 94, 10 mil de uma vez só. Se hoje em dia, dependendo do FTP, o bichinho não aguenta, e hoje em dia as máquinas são bem mais carrudas. Metade disso derruba qualquer Windows. Cara, na boa, isso é quase um denial of service. Quase um DDoS. Hoje em dia seria um DDoS. Só não foi um DDoS porque os links eram mais lentos. Não daria pra ter mais gente. O vício foi tão grande que a galera não se contentou em pegar apenas a versão shared do Doom, né? E a id Software vendeu mais de 1 milhão de cópias da versão completa. Fora o povo que pirateou. Alguém lembra quanto custava o jogo? Acho que custava $10. A versão na época. Versão correio era. $9,99. Depois saiu uma versão com a publisher GT Interactive que foi preço cheio. Também ela veio com caixinha, manual, tudo no padrão PC, aquela caixa grande. Era da época, né? O Big Box PC, como diz o LGR, né? E na verdade, vamos lembrar o seguinte, né? 1 milhão de cópias, mesmo que eles tivessem vendido a $1, isso dá $1 milhão. Ou seja, inflou não só as contas bancárias, mas também muito dos egos na id Software. Isso, depois, e depois, tipo, né, foi relançado em Big Box, então muita gente acabou comprando, que conseguia comprar numa loja, aí tinha lá o Big Box, né? Aquela caixa bonitinha e tal, tinha essa... Mas vamos falar de um outro fenômeno que o Du acabou potencializando, já tava começando a ficar comum naquela época, mas vamos dizer que ele deu uma boa ajudada. Jogar em rede, né? Jogar em rede. Jogava o Ricardo, as suas histórias você vai segurar pra frente. Não, sim, mas tô assim, jogar no Wolfenstein 3D era legal, sim. Isso acho que era um dos maiores diferenciais do Doom. Além de, é claro, você poder ter um mundo, você não tinha apenas aquele andar chapado como era do Wolfenstein, né? Você tinha subir, descer. Isso é uma coisa que você tem que falar na frente, né? A questão gráfica. Mas jogar em rede foi o diferencial maior. Fez o Doom alastrar que nem fogo na mata seca. Porque não é só matar demônio, é matar seus amigos também. Isso que é o mais legal. Mas não continua sendo matar o demônio? Quase. Vamos seguindo na pauta aí, vamos lá. O Doom permitia você jogar via porta serial. Ou conexão direta, porta serial computador, ou então você usava o modem e ticava a linha telefônica. Isso. Beleza. Linha telefônica 14400. E olhe lá. 9600 e tal. A latência lá na estratosfera. Era só com outro jogador, né? Mas... Isso. E só tinha pro outro jogador. Você não conseguia chamar aquele coleguinha chato que fica do teu lado do trabalho. Também queria jogar. Aí você tinha que fazer média porque ele é o brother do chefe e aí você tem que fazer média com o cara. Né? Gente, é a vida. Não também permitia jogar via LAN, via rede local. Né? Acho que você podia jogar até 4 pessoas, né? Originalmente, o Doom, também como o Doom 2 e Heretic, mas não vem ao caso, isso não vamos falar desses caras hoje, só tem suporte nativo a rede usando IPX. Protocolo IPX. Pra quem nunca ouviu falar de IPX, IPX era basicamente o protocolo de rede padrão da época, porque era o protocolo nativo do Novell Network, que era o sistema operacional de rede. O sistema operacional de rede. Da época, basicamente dos PCs. De novo, vamos um dia falar de redes antes do TCP/IP e vamos falar de Novell Network, que é um mundo à parte. Sim. E realmente é um mundo à parte. A lógica é muito diferente. Mas óbvio, né? Nas universidades, o galerão usava TCP/IP. Com certeza. Aí a turma começou a fazer o quê? Driver TCP/IP pra Doom. Você procurar na internet, você não acha. Pra rodar em DOS ou pra rodar a partir do Windows. E lembrando que TCP/IP em MS-DOS significava Packet Driver. Vamos ser sinceros. E outras coisas do gênero. Não, significava um parto. Trumpet Win, só pra galera dos 3 que já era um inferno, é fichinha. Packet Driver de MS-DOS, bicho, é literalmente uma fase hard pra você conseguir. Até porque se não fala a memória, eles eram específicos pra cada adaptador de rede que você tinha. Cada placa de rede tinha um Packet Driver específico. Tinha que ser exatamente da sua placa de rede. Tinha a coisa genérica. Perdeu os
Quase isso. E óbvio, o MS-DOS não era um sistema operacional montado pra rede. Isso é uma gambiarra da gambiarra. Era gambiarra da gambiarra da gambiarra. Mas o que você ganhava no final de todo esse sofrimento? Todo esse parto, né? Você tinha 2 modos de jogo. O modo cooperativo e o deathmatch. Isso aí. O cooperativo era a ideia de todo mundo competir junto pra quando conseguir concluir uma fase. Agora a gente toca em Mad, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Mas o que todo mundo gostava mesmo de jogar era o deathmatch, que era basicamente o mata-mata. Isso aí. Com os seus demônios pra ajudar a atrapalhar. Tem isso também. Como colocaram aqui na pauta, é um correndo atrás do toba do outro. Vocês estão falando merda, né, irmão? Opa! Vê que no cooperativo os caras se matavam? Tem história disso, mas eu não vou contar agora. Tá bom. Isso acabou criando um caldo de cultura, eu não diria pro surgimento, porque acho que já existia. Esses conceitos, assim... Esse conceito, mas o caldo de cultura, porque a ideia da Lampart fosse popularizada. E das LAN parties, tem surgido depois a terceira versão dos arcades, que seria as LAN houses, né? Cybercafé e as LAN houses. Começa também surgiram pra jogar jogos online, ó, lá na frente. Depois que começou a popularizar Counter-Strike e tal, mas a LAN house acabou surgindo também dentro dessa lógica, da galera se reunir pra jogar. Aliás, o Cybercafé no Brasil é a coisa mais estranha que eu já vi. Não tem café. Tudo. Menos o café. É aquela coisa, né? Como a internet não tava assim tão difundida, o pessoal fica naquela. Se o Maomé não vai à montanha, então a montanha resolveu ir pra Maomé, né? Mas pelo menos o La House veio de refrigerante e biscoitinho. Agora café eu nunca vi. O que acontece então? Nessa situação, assim, como disse o Giovanni, o pessoal vinha com um PC debaixo do braço, seu monitorzão de tubo, teclado e mouse Isso e vambora. aí, gente. De tubo. 14, o E 5 PC era aquele gabinetão clássico. Pesado, de ferro. Samsung Sync Master 3NE. Isso. E o PC era, obviamente, que todo mundo tinha igual. Dependendo do lugar, o pessoal até conseguia, de repente, tivesse um monitor lá. Aí só plugava ali e jogava. Mas em muitos casos, realmente, o cara encarregava computador, teclado, mouse, monitor, caixinha de som, estabilizador debaixo do braço. E cabos. Claro, todos esses cabos. E o seu cabinho coaxial, né? Sim, e cabinho coaxial. E aquela é bem legal, conexão coaxial. Especialmente quando você não tem que prestar suporte. Oh, yeah. Bem legal. O pessoal fazia isso, fazia e ainda faz. Ainda faz. Ué, é só você ver a famosa Campus Party. A Campus Party originalmente surgiu como uma LAN party. Se tornou muito popular na Europa. Agora, cadê a galera jogando Doom no Campus Party? Tô muito ocupado baixando o seriado pra jogar alguma coisa. Hoje em dia os caras não estão preocupados em fazer nada, ninguém vai na Campus Party mais. Também. O recorde mundial de número de equipamentos conectados foi na DreamHack, que é um evento que ocorre em Jönköping, esse nome mesmo, Jesus, na Suécia, e no ano de 2013, que tinha 17.043 máquinas conectadas. Jogando Doom? Isso não é uma boa pergunta. Não, jogando modernos, jogando diversos jogos de rede. Assim, tem empresa que não tem nem metade disso no parque. Porra, nem um terço. E óbvio que ninguém perguntou, mas a gente tinha que falar mesmo assim, que o recorde de duração de uma LAN party foi da Cyberfusion de 2009 na Malásia, que durou 40 dias. Isso aí pra mim é magia. Entenderam? Cyberfusion. O cara se fundiu a máquina. Gente, 40 dias lá dentro. Imagine o cheiro. No mínimo, eu espero que tivesse banheiro. Você toma banho e tal. 40 dias. Senhor. Mas o mais importante é que termos como Deathmatch e Frag foram popularizados e transformados de uso corrente em todo mundo. Isso é legal. Isso é legal. Dá o teu recado aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Acabou. Bom, customização. O Wolfenstein tinha um certo grau de customização. Podia editar algumas fases, mas basicamente a tua customização se limitava a você fazer um novo mapa, posicionar os inimigos e acabou. No Doom, esse troço chegou a um nível bem mais complexo. Ou seja, mapa, gráfico, som do jogo, tudo era armazenado num arquivo único, chamado AD, Where is All the Data. Vale lembrar que o AD era a extensão do arquivo. No formato do arquivo, né? Era um arquivo
arquivão monstruosamente grande, tinha tudo dentro dele. Tá tudo lá. E sim, ele separava o código, aquilo que era efetivamente o programa, a engine, o motor do jogo, do pacote de gráficos que era necessário para você ter o jogo na tela. E com isso, sim, obviamente foram surgindo, a pesquisa também foi liberada, foram surgindo fases criadas por usuários, foram surgindo também aplicações para desenhar fases e ferramentas e por aí vai. Sim, e pipocou um monte de coisa. Eu lembro que eu estava comentando antes da gravação que o pessoal do laboratório que eu fazia parte na época, o laboratório de matemática aplicada na FRJ, começou a estudar os WAD files para tentar entender como fazer, porque queriam fazer fase. Isso antes de começar a surgir os primeiros programas, para poder customizar, você poder criar as customizações. Então eles começaram a desenvolver ali, começaram a entender, a estudar os arquivos para ver como podiam fazer fases novas, podiam mexer no Doom, né? Isso foi uma loucura, né? Todo mundo fazia, e cara, que pipocou de fase, no site de FTP, o que você encontrava de fase específica para jogar Deathmatch, fases para você jogar modo cooperativo a muita gente, fase com isso, faz tutorial, o cara fez uma fase mostrando os erros de qualquer fazedor de fase iniciante. Nossa. Aliás, tinha uma pegadinha, né, César? No licenciamento do formato WAD. Pois é, o formato era explícito. Você podia fazer novas fases e só podia distribuir sem custo. Mas, né, tem mané pra tudo nesse mundo e tem picareta pra tudo nesse mundo. E aí teve picareta que vendeu fase pros incautos. Teve picareta pequena e teve picareta grande. Porque malandro é malandro e mané é mané, né? E malandro é malandro, mané é mané. Por aí. Exatamente. Muita empresa de videogame que se apropriou da cara dura. Rapaz, se a gente ganhasse R$1 pra cada picaretagem que rolou em venda de watch que não deveria rolar, nossa, tá todo mundo rico desse podcast. Bom, né, como aquela história, né, o mundo dá voltas, em 2016, o próprio John Romero liberou uma nova fase do jogo no Dropbox dele. Olha aí. Vamos deixar o link, hein, gente? O nome da fase é Tech Gone Bad, seria episódio 1, missão 8B. Sim, eu fui lá olhar. Vamos deixar o link aí no post do nosso podcast para você baixar essa fase feita por nada mais relajando pelo John Romero. Não precisa agradecer a gente. Pelo próprio César Romero, ou quer dizer, pelo João Romero. Não é o Jorge Romero. Como tanta coisa, vamos falar um pouco de sucesso? Claro. Sucesso! Cara, Doom foi um sucesso absurdo. Horror, todo mundo jogava. Segundo o pessoal do livro do Vintage Games, o Bill Loguidice e o Matt Barton, a forma de sucesso do Doom se juntava com a forma de distribuição por shareware, a capacidade de jogar via rede local, sem que cada um tenha comprado uma versão. Você podia ter uma cópia e passar para todo mundo podia jogar. Uma pausa interessante, né? Essa coisa de jogar com o amiguinho, isso não foi novidade, o Doom não inventou isso, né? Sim. Por exemplo, o Game Boy tinha uma opção desse tipo, você poderia jogar com outro amiguinho seu, com o Game Boy, só que vocês dois tinha que ter o cabo, o Game Boy e cada um o seu cartucho. Cara, o MSX tinha isso, você jogava o F16. Assim, a rigor, o Doom, em termos de distribuição, ele não inventou nada. Em termos de jogo em rede local, o que ele trouxe de novidade foi, e aí sim, você não precisava comprar o jogo completo para jogar em rede, porque isso já fazia parte do shareware que você baixava, ou que você copiava, ou que você comprava o disquete numa revista. Na Nemesis Informática. E onde muita gente comprou disquete com shareware nos anos 90. Um abraço para todos vocês que estiveram nos ouvindo nesse momento. Mas o negócio, na verdade, é assim, só essas pequenas decisões que foram tomadas pela ID, e também incluindo a capacidade de customização, que eu acho que criou uma coisa nova. Sim. E aí eu acho que realmente foi o ponto de partida de tudo que se espera de um jogo moderno. Nesse sentido, a distribuição, o jogo em rede local é parte do jogo, não é uma coisa a mais, e a customização, seja ela em que nível. Além de uma outra coisa que eu também estava comentando antes de a gente começar a gravação, que o Doom era muito massa velha anos 90. Cara, a gente podia fazer um episódio só disso, mas não vamos. Até porque esse não é um episódio sobre cultura dos anos 90. Mas dia, podia fazer... talvez até a gente faça, hein? Enfim, anos 90 tá fora do nosso ponto de corte, porque, né? Enfim, mas a gente pode fazer um dos anos 80. Esse não é um podcast sobre... talvez um dia fazer, tipo, uma competição, qual é o jogo mais caro de anos 90, dos anos 80. E outro detalhe importante, avanços técnicos em jogos de PC. Não era uma coisa que a ID fez pela primeira vez, em termos de avanço, como o Giovanni observou no Command
Commander King, eles conseguiram fazer scroll suave em EGA. O próprio Wolfenstein 3D tem muitas vezes ideias que o Doom bebeu. Mas o grande negócio é o seguinte, o Doom não era um jogo 3D, ponto. 3D foi só o Quake. Mas Quake é 96, nós não vamos falar de Quake. Mas o que ele fazia, isso é uma coisa que quando você tenta alguma vez na vida modificar ou fazer um ad, você tem que entender isso, é um mundo 2D que simula um 3D. Isso. E aí você tem técnicas muito aprimораdas pra época, né, de texturas, de utilização da luz. César, tecnicamente o jogo ele não tem o conceito de altura. Não, ele não tem mesmo. Tanto que você pode atirar num monstro que tá em cima, você não precisa levantar a arma. Sim. Isso que surgiu depois em outras versões da engine. Mas no Doom padrão isso não existe. Você atira na parede e mata o monstro. Aliás, falar em engine, é um parênteses, uma coisa que a IT realmente inventou foi a ideia da engine separada do jogo em si. De tal modo que ela podia ser, inclusive, licenciada para outras empresas. Assim como ela fez muito, como saiu o jogo baseado na engine do Doom. E a gente vai falar lá no final. E DTEC 1, e DTEC 2 e DTEC 3, né? Exatamente. Que é hoje, ninguém começa o jogo do zero. Hoje o cara pega um engine. No máximo, como por exemplo, você pode fazer, você cria uma engine e utiliza o jogo como exemplo. Não lembro se é o caso do Death Stranding, porque eu sei que tá usando a 10ª. Eu não sei se é algum jogo com a engine 10ª. Death Stranding e o Horizon, que é da Sony também. O Horizon Zero Dawn? Horizon Zero Dawn. Os dois são a 10ª. Porque eu tava com essa dúvida se o 10ª estava sendo desenvolvido junto com o Death Stranding ou se já tinha sido usado antes. Não, mas... Tinha sido usado no Horizon Zero Dawn que saiu... Também tem essa. Dou a lógica de como você desenvolver jogo, porque hoje em dia você desenvolve o jogo a partir de uma engine que você faz em separado, com objetivos específicos, ou você licencia o que você precisa. Aliás, a 10ª é da Sony? Não sei. Porque os dois jogos são distribuídos pela Sony. Quer dizer, um vai ser. Death Stranding vai ser. Quando sair. Coisa que só a pessoa do mundo sabe. Deus. Pensei que era o Hideo Kojima. Não, acho que nem o Hideo Kojima sabe. Só Deus sabe lá. Mas enfim, né? Cada trailer é uma baba e dane-se. Mas César, Doom era uma realidade virtual, a coisa buzzword tá muito na moda naquela época, e assim, você não precisava ter nada adicional pra brincar de realidade virtual, pra ficar no futuro. Mesmo que você não tinha, na época, placa de vídeo com aceleração 3D. Isso vem surgir no final dos anos 90. E nem aqueles óculos capacete. A única coisa que realmente, pra ajudar na imersão, tinha que ter, tem gente que vai falar que não, mas eu acho que era obrigatório, porque isso ainda não era item padrão de computador, ia virar, era a placa de som. Sim. O próprio Doom acabou popularizando das placas de som por conta da sua trilha sonora, né? Exatamente. Speaker, né? Toda a minha lembrança de Doom era o som do speaker. Então, assim, eu raramente tenho de cabeça a trilha sonora da Giovanni. Retro Hits número 10, vai lá ouvir, caceta. Agora eu fiquei com pena do Giovanni. Achei o Giovanni não, da época. Sim, mesmo assim, você foi feliz. Eu tava matando os demônios, tava legal. Mas ele tava matando demônio, que é o que importa. E com relação à imersão, muito rapidamente, o Doom permite um modo de imersão, entre aspas, em que você utiliza 3 monitores ligados a 3 computadores, claro, conectados em rede, pra mostrar ao mesmo tempo a visão frontal, esquerda e direita. E aí você conseguia ter 180 graus. Sabe por que essa implementação bizarra pra época? Os computadores só tinham uma placa de vídeo? Não, é por causa que esse era o setup básico do John Romero. Ou do Carmack, agora eu não me lembro qual dos dois. O Romero ou o Carmack usava essa máquina, sendo que ele usava a maior polegada possível de monitor. Pra cada monitor, se não me engano, era 29 ou 32 polegadas de tubão. Assim, eu não vou pesquisar agora no Google, mas só de ouvir isso tem muito cara do Carmack. É o Carmack. E ele usava a maior polegada na época, era 29 ou 32. E Sony Triniton, acho que era 29. O máximo que a tecnologia suportava. Exatamente. O máximo que a mesa suportava, né? Pra aumentar um peso desse em cima. Ele tinha 2 mesas. Eu acho que a mesa dele era de mármore. O curioso disso é que eu tinha isso na cabeça, dessa história dos 3 computadores, mas eu comecei a achar que era lenda urbana. Eu fui realmente pesquisar pra ver se isso não era delírio. Mas não, é verdade, tá na documentação. Tem inclusive alguns vídeos no YouTube que o cara usando o DOSBox, ele mostra como funciona. Claro que numa única tela, né? Aí não teve graça. Achei. A única tela? Não, foto do setup do João Carmack da época. Vou mandar o link. Olhem para o tamanho dos monitores, senhoras e senhores. Que isso, rapaz? Aliás, olha o nome do site. Não conheço. É bom, Carmack, eu tô vendo aqui. Quantas polegadas tem esse bicho? Cara, esse aqui deve ter. É wide. É wide. Gente, tubão wide.
Bom, eu vou fazer uma pergunta agora no ar, pro nosso CRT Boy Alfredo. Tipo, quantos monitores tubão wide ele já viu na vida? Resposta do polegado. Não é tudo, é tamanho. Resposta no inbox. Ó, compara com o monitor padrãozinho ali de 15 polegadas. Pois é, né? Parece mascotinho. Hoje em dia, eu acho que o cara deve ter 3 monitores de 80 polegadas 4K. O Carmack hoje em dia é CTO da Oculus, a empresa que fabrica óculos de realidade virtual. Pronto, o setup dele é virtual, ele deve ficar brigando de menor e reporte todos os dias. Então, provavelmente, enfim. Mas esse é um podcast sobre realidade virtual, não é um podcast sobre CRT gigante, embora um dia alguém vai querer que a gente faça. E é um podcast sobre a cria do Carmack, não do próprio. Isso. Então vamos seguir adiante. Bom, que joga o primeiro disquete. Pendrive não vale não, disquete, tá? Tá bom. Tem que ser disquete. Zip Drive. Não, disquete mesmo, 3,5. Aquele que comprou uma placa de vídeo VGA, aquele monitorzão bonito VGA colorido, enfim, né, atochou 4 MB de RAM no computador e, não satisfeito com isso, ainda juntou tudo isso comprando a placa com 386 trincado pra fazer qualquer outra coisa que não fosse jogar Doom. Queremos saber de você, pessoa que não existe. Eu não tinha PC na época, eu usava o PC do meu pai. Aí meu pai usava lá, botou monitor, tudo. Não era pra jogar Doom, meu pai nunca gostou de jogos, mas obviamente eu instalei Doom na máquina dele e jogava na encolha. Sim. Vamos falar mais sobre as nossas influências sobre o Doom quando chegar a hora. Mas enfim. Aí vai ser quase a terceira parte do podcast. Contar. Vou entrar a história que já vou essa é rapidinha, porque assim, era no ano 94, né? Eu lembro de uma colega de faculdade contando que o primo dela tinha 8 MB de RAM no micro. E que aquilo era muito bom pra jogar Doom. Olha, depois disso tudo, eu só posso dizer que na época, pra definir tudo que a gente falou nessa última meia hora, uma frase só, na época, jogos first person shooter eram definidos assim, tipo Doom. Doom se tornou um referencial, né? Como virou bombril, Xerox. É que nem Doom. Um jogo tipo Doom. Até o Wolfenstein virou que nem Doom. Era tipo Doom, era tipo Doom. No catálogo tava escrito lá, jogo fulano de tal, tipo Doom. Era mais fácil de explicar FPS, né? Categoria de jogos, arcade, plataforma, Doom. Era isso mesmo. O catálogo da Nemesis aí, pode pegar as revistas aí, informática, CPU. Agora fui longe. Pelo amor de Deus. Microsistemas da época e entre outras aí que estavam surgindo. Olha que eu escrevi um artigo sobre o Quake pra informática CPU, hein? Tá vendo? Você foi pago por ele? Um cheque sem fundo. Olha. Eita. Segura a ponta aqui, Ricardo. O cara começou a esticar. A gente ameaçou reapresentar o cheque, ele rapidinho pagou. Né? Mas esse borrachudo aqui, eu vou apagar a tua cara, seu caloteiro. Mas nem tudo foi flores. Giovanni, eu vou propor o seguinte, vamos falar de trilha sonora antes, depois a gente entra controvérsias, depois as versões. Afinal de contas, o Doom é igual um bom CD de heavy metal. Ele tem trilha sonora de heavy metal, mas tem polêmicas. Mamilos são muito polêmicos. Né? A trilha sonora eu acho um capítulo à parte. Sim. Não estava preferi separar, até porque tem conexões importantes com coisas que vieram bem depois. Exatamente. Né? Originalmente, o compositor Bobby Prince, que não é o falecido, não é o símbolo. Falecido, um nome impronunciável e que tomava a chuva púrpura. Ele que já tinha trabalhado em Wolfenstein 3D, voltou a colaborar com a ID, fazendo as músicas, lembrando isso aí no ano de 92, 93, né? Isso. Com uma pegada muito forte de heavy metal e grunge. Lembrar que o grunge estava explodindo na época. Exatamente. Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, tava explodindo. Isso, exatamente. Era nessa época aí, 92, 91, 92. É o tempo da bermuda flanelada, do cabelo grande, do Canadá. Você esquecendo do Pearl Jam e do Full Fighters também, tá? Também. Full Fighters é depois. Full Fighters... Pearl Jam é da época. Full Fighters é spin-off. E além disso, o próprio John Romero, ele dava a inspiração quando ele pensava CDs pro Bobby Prince, né? E aí o Bobby Prince chegava lá e se inspirava com aspas, com algumas aspas aí, dependendo aí do quanto, pra fazer a trilha sonora do jogo. Ou seja, ele se inspirou em AC/DC,
Alice in Chains, Believer, Black Sabbath, Judas Priest, Megadeth, Metallica, Pantera, Slayer, Xuxa, etc. só coisa do capeta. Aham, Cláudia, senta lá. Só coisa do capeta. Não, bicho. O Slayer, só faltou Manowar. Mas acho que Manowar não tinha, né? Existia, mas não era tão massa velha quanto eles queriam pra Doom. The True Brothers of Metal. E né, os desenvolvedores tinham como amigo um tal Trent Reznor, principal ícone do movimento do rock industrial, seja lá o que foi isso. Líder, mentor, etc e tal do Nine Inch Nails. Dono da banda, como o pessoal fala. Dono da banda. Na verdade ele é a banda, né? É a banda. Contratado. Exatamente. E, né, pra dar aquela forcinha pros amigos, esconderam o logotipo do Nine Inch Nails na fase 4.1. No mapa. Ou seja, depois a broderagem acabou sendo devolvida com Trent Reznor, Nine Inch Nails, fazer a trilha sonora do Quake, que provavelmente é muito mais icônica, até porque todo mundo já tinha placa de som na 96. Sim. Fora que também teve versão Redbook do Quake em PC. Com trilha sonora e incluso e tal. Só um detalhe, os logos também aparecem do Quake, só que são descarados. O Quake faltou a frase ali, tipo, fortalecendo os brother. O resto é tudo. Gente, eu tenho uma historinha sobre trilha sonora, eu vou deixar pra mais tarde, tá? Tudo bem. E se você achava que a coisa era o nível que a gente tá comentando, a gente vai deixar o link aí pra você poder comparar e criticar a gente ou não. Você queria falar da trilha sonora do 3DO, ou Giovanni? Não agora. Bom, César, só uma coisinha da gente falar nas controvérsias agora, postergando mais um pouquinho, lembrar o seguinte, o Doom, ele foi um dos primeiros jogos também a trazer a interface, o Wolfenstein não tinha isso, de você usar o mouse e também o teclado para jogar. Sim. Isso a gente vai falar no impacto. Controvérsias. Além dessa parte da música, é controvérsia básica. Lembra que eu falei? Não, controvérsia agora é o momento mamilos, né? Sim. Tá, então o que eu falei que ele é tipo um CD de... Peraí, João. Então, vamos seguindo já com isso. O Doom trazia uma interface bem diferente do que era do Wolfenstein. Era parecida, mas não era igual. Uma interface de uso. Ele tinha muito mais comandos. Sim, demorava pra pessoa se habituar. Tanto que o começo do jogo não tem inimigos pra isso. Pro cara se acostumar com aquilo. Ele permitia que você fizesse movimentos laterais, usasse as teclas WASD pra controlar o personagem, ao ponto que te permitia usar, pra quem é destro, né, o mouse na mão direita pra fazer o resto da manobra. Isso, inclusive, essa brincadeira de usar teclado e mouse foi uma coisa que dificultou a penetração do FPS no do console. Sim, que os caras não tinham como fazer, né? Inclusive, eu já vi gente fazendo hack pra poder rodar certos jogos. A gente vai falar depois, já antecipando, que no Super Nintendo tiveram que se virar com o mouse do Super Nintendo pra conseguir fazer o do rodar. O Nintendo 64, com aquele joystickzinho central. E assim, essa coisa o FPS só conseguia, assim, realmente entrar e se firmar no mundo do console com o Halo. Isso porque a empresa e a Microsoft juntas sentaram e fizeram a interface do jogo cabendo no gamepad. Sendo que o gamepad do Xbox tem 50 milhões de botões, né? Já que você falou em Halo, só pra lembrar que um dos clones de Doom, o Marathon, era feito pela Bungie, que é a empresa que você tá querendo lembrar o nome. Isso, obrigado. O Marathon era pra Mac, né? Pra Mac. Mas enfim. E eu sei que vai ter muito nintendista que vai querer a cabeça do Giovanni e dizer: o Wolfenstein era bom! O Wolfenstein o 007 GoldenEye era bom! Vocês estão falando merda, né, irmão? Não, a gente vai... O pessoal do Bondcast vai brigar com você. Você fala mal. Vamos voltar a falar de controvérsia. É óbvio, não falássemos das controvérsias, o que significa que tal e qual todo um bom CD de heavy metal que se preza, teve alguns países em que ele foi banido. Simplesmente baniram. Isso aconteceu no Brasil, mas também aconteceu na Alemanha, também aconteceu na Áustria, também aconteceu na Austrália, deve ter acontecido em outros lugares pelo mundo afora que a gente não consegue lembrar agora. Sim. E a alegação era simples, gente. Nada demais. Nada demais, gente. Pra quê? Violência explícita, satanismo. Nada demais. Isso tem televisão. Tem nada demais aí, gente. Tal. Símbolos satânicos. 666, escrito em tudo que é lugar. Nada demais. A capa do 2 mó capetão vermelho, o chifre. Nada que não tivesse no Quake em quantidades ainda mais industriais. Aquela capa foi provocativa. Eu acho a capa linda, mas 93, não tinha como não ser provocativa. Enfim. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox,
Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Acorda, Simone! Já que a gente já falou de um monte de coisa, vamos agora falar assim, as versões e, claro, as versões, vamos começar pelas versões oficiais do Doom. Mandar. A primeira versão, ela é para PC, rodando MS-DOS, como nós já falamos, saiu em dezembro de 1993. Lembrando o DOS com o DOS 4GW, né, todas aquela memória expandida, Começaram os ports, né, para computadores. Saiu o port pro Next Step. Primeiro foi feito pro Next Step, né? Ele foi desenvolvido no Next Step e a versão que veio a ser a versão de produção para MS-DOS saiu dela. O jogo foi feito assim, era injogável em qualquer coisa inferior a um Nextcube com 68040, né? Só. Ou então uma Next Step com 486. O Next Step rodando em PCs com processador 486. Lembrar que teve uma época que a Next ela deixou de ser uma empresa de hardware para virar só ser uma empresa de software. Foi quando mudou o nome do sistema operacional. Aí depois... eu tô vendo que a galera falando da Motorola aqui vai ficar chateado com a gente. A gente tava relatando. Não é nossa. Eu sei, é culpa da nossa. Estamos relatando um facto. Sim, é um fato. Mas que eles vão ficar fato. Estamos relatando um fato. Eles perderam o limite. No ano seguinte, 94, bem que o jogo foi lançado no final de 93, né? No ano seguinte, 94, é sequência natural. Em 94 foi lançada uma versão para o S2, ela foi portada pelo Daniel Caetano. Foi portada pelo Jim Thomas num contrato. Sim, a IBM contratou o Jim Thomas para portar tanto Doom quanto SimCity pro S2. Poxa. Logo no mesmo ano saiu ainda pro IRIX, que era o sistema operacional das estações de trabalho Silicon Graphics, era um sistema padrão Unix. O port foi feito pelo David Taylor, que era um programador da ID. Guarda esse nome. E ele partiu da versão 1.5 para MS-DOS, que é uma versão que não foi liberada na versão interna da ID, porque passou da 1.4 para 1.666. Aliás, uma coisa, essa versão rodava muito bem porque se aproveitava o sistema gráfico da Silicon, óbvio, né? Não, óbvio, né? Ainda em 94 teve um port para Solaris, sistema operacional baseado em Unix da Sun, que o crédito quem diria, do David Taylor e a galera da ID Software. O crédito tá lá no README do jogo. Teve um port para macOS, aí no caso, isso na época era pro System, né? Isso. Era pro System, pro System 7, eu acho, se eu não me engano. Tava na época. Portada por uma empresa, para Lion Entertainment, suportando usuários de PC. Tinha a versão pro System 7 até o macOS 9. Olha, velhos tempos da Apple que não mudava a API toda semana. Para rodar, você precisava de um 68040, ó, o 040 aí, ou PowerPC. Nossa. No mesmo ano, saiu o port também para Linux. Quem fez o port? O Dave Taylor, aquele cara que nós falamos lá em cima. Aliás, eu lembro que a versão já do Doom 3, eles já faziam o desenvolvimento todo, pelo menos do Doom 3, eu lembro que o desenvolvimento era todo no Linux. Eles liberavam o executável, você podia baixar, e o WAD-file você tinha que comprar. Você podia pegar a versão de Windows, pegar os WADs e botar o executável que eles liberavam de graça. Mas isso aí é bem depois. Aliás, lembrando, versão oficial, isso aí, a própria ID fazia a versão de Linux, distribuía. Você procurar os CDs antigos de distribuições, você vai achar lá o pacotinho do share disponível para você instalar. Tanto que ele não rodava em modo gráfico, ele rodava na fantástica SVGlib, que é aquela biblioteca que podia crashar a sua máquina. A maldita. Caraca. Cara, SVGlib era o troço do capiroto. Era um troço do demônio do final da primeira fase do Doom. E isso foi os ports de 94. Aí vamos para 1995. E aí saiu o port pro PC 9801/21. Sim. Um dos 48 milhões de versões do PC 98 que teve, feito pela NEC. Aí vou deixar pro entendido em máquinas japonesas falar. João, explica essa daí. Ele foi portado pela Imagineer, que é uma empresa especializada em pegar jogos de PC-DOS e portar pro PC 98. Ele é bem igual à versão de PC, só que ele tem uma curiosidade muito legal. A curiosidade é que, apesar dele funcionar bem nas placas de som padrão dele, a PC 980186, que usa o chip da família do Mega Drive, né, YM2608 mais PCM, ele tem suporte a Sound Blaster 16 em CBIOS. O que é uma Sound Blaster 16 em CBIOS? É uma Sound Blaster 16 com um barramento próprio para ele. A máquina não é um PC, por mais que ela pareça. É um outro slot. É um outro slot. Um outro barramento, né? E também parece dar suporte para o PL3, né? O Sound Blaster 16 ou o PL3, com certeza. Existe uma placa de som, PC 9801116, que ela usa um chip que agora não me lembro o nome, que tem um código específico, que ela tem encapsulado no mesmo chip o YM2608 e YMF8289, que é o
PL3. Faz fala abaixo antes que alguém resolva querer arrumar esse chip pra botar no MSX. Já tá. Aliás, essa placa aí, todos os PCs 9821 de 94 pra frente já usam essa placa. Por exemplo, o meu notebook já é a 116. E seguindo adiante agora, vamos pra 96. Saiu a primeira versão do Doom pra Windows. 95. Do meu. Do 95 saiu em 96. Foi lançado em agosto de 96 o port do Gabe Newell, que é um dos fundadores da Valve. Então é aí que ele se inspirou no Half-Life, né? Também. Gordinho, você fez de dinheiro pra tudo. Pra finalizar aí nosso ponto, tanto o nosso ponto de corte, como também a nossa lista de portos oficiais, né? Não, esses são os portes, os portes pra computadores. Desculpa, nossos portes de pra computadores. O último vez pra Acorn RISC OS, de 98, e que roda na família Arquimedes. Eu não sei se vai rodar no da 3000, acho que nos Arquimedes mais parrudo. Tudo bem. 5.000, né? Talvez os 5.000. Não sei, não tinha muita informação quando eu pesquisei. Todos os dois usuários de Arquimedes que a gente conhece, por favor, se manifestem. Mas assim, vamos agora para a destruição. Lembra que exploravam muitas máquinas e funcionava razoavelmente bem. Mas... Agora vamos falar dos consoles. Agora o bicho pega. Agora que coisa... Agora só, vamos lá. O primeirão que teve foi pro moribundo Atari Jaguar, no ano de 1994. Porte feito pela própria ID Software, coitados. E o único contemporâneo a rodar em tela cheia. Tem mais fases que versões feitas para outros consoles, como o do Super Nintendo e do Sega 32X, e tem algumas fases que estão nas versões do 3DO, deixa eu me benzer e bater na madeira, e do GBA. Meu Deus, fizeram para GBA também, socorro. Mas bem depois. Algumas fases são versões simplificadas das versões originais do PC, e sim, tinha suporte ao dito cujo do JagLink, que era uma forma de interligar os Jaguar em rede. Isso devia ser um inferno, porque você ia achar duas pessoas com o Jaguar disponível para jogar. Devia ser as duas pessoas do país inteiro, né? Então, no jogo. Você comprava um e dava para um amigo. Exato. Não, gente. E ainda assim, você fazia todo esforço para jogar Doom que não tinha nem o Cyberdemon, nem o Spider Mastermind, nem o Spectre. Gente, não tinha o chefe final. Mas tinha uma coisa bacana. Como o controle do Jaguar tinha aquele teclado numérico de... Era aquilo? Era o controle do Jaguar? Aquele teclado numérico as opções estavam todas lá. Isso! Era só você apertar 1, 2, 3, 4 pra você selecionar a arma. Não era legal? Era prático. E tinha, inclusive, João, uma capinha que você colocava sobre aquelas teclas pra facilitar a sua vida. Transparência, você sabe onde é que eu já vi isso? Coleco. ColecoVision e Television. Atari maluca. A gente tá em 1994. Mas, como desgraça pouco que é bobagem... Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.